Olha, da experiência democrática brasileira, a primeira coisa a perceber é que nós temos democracia no Brasil. O problema não é se tem ou não tem democracia, mas é a qualidade do regime democrático que nós temos. O Brasil fez avanços importantes. Num certo sentido, nós controlamos a presença dos militares na política, eles estão confinados aos quartéis, subordinados à autoridade civil. Em segundo lugar, nós temos tido eleições regulares no Brasil, que funcionam como é previsto pela Constituição e dá a possibilidade de ter alternância de poder. Em terceiro lugar, nós formamos um sistema de integridade, de fiscalização e controle que começa a funcionar. Essas questões, no entanto, remetem para a qualidade da democracia. E aí nós temos vários problemas. Eu começaria a indicar, em primeiro lugar, o sistema de representação. A representação política dos eleitores, dos cidadãos no Brasil está falida. Funciona mal, os eleitores não se sentem representados, os representantes não sentem nenhuma obrigação de responder aos seus representados, e o sistema partidário, que é a referência que os eleitores têm para fazer escolha de representantes, é extremamente precário. A fragmentação dos partidos e o fato de que nós temos hoje quase 30 partidos representados no Congresso Nacional torna muito vaga, muito longínqua a representação dos eleitores. O segundo grande problema que a democracia brasileira tem é a presença da corrupção. A corrupção retira recursos das políticas públicas e a corrupção, por outro lado, tira a legitimidade do regime. Nós avançamos na direção de algum controle da corrupção, mas o sistema de integridade, quer dizer, a autonomia e independência da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça Federal, ainda precisam caminhar mais e se fortalecer. Por exemplo, no caso da Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro tem sempre chamado a atenção para o fato de que o sistema jurídico, os processos jurídicos, tendem a prolongar os processos, tendem a permitir recursos que muitas vezes torna atores que cometeram atos de corrupção impunes. Nós precisamos mudar isso. E a terceira grande questão é a assimetria que existe entre o poder executivo e o poder legislativo. Muitos colegas meus da área da ciência política acham que, como nós temos a governabilidade assegurada pela maioria do chamado presidencialismo de coalizão, o sistema funciona bem. Os exemplos do governo Dilma, para não falar dos exemplos do governo Collor, mostra que não funciona bem. Essa disparidade de poderes entre o executivo e o legislativo torna muito difícil produzir uma governabilidade que não seja apenas o que o governo quer fazer, mas seja também o que os governados, a sociedade, quer que aconteça. E para isso nós precisamos enfrentar importantes reformas políticas para melhorar, para aperfeiçoar o sistema democrático brasileiro. A primeira reforma é a da representação, a segunda reforma é do controle da corrupção e a terceira é de reequilibrar a divisão de poderes que existe no Brasil.